Oi pessoal, tudo bem? Então, eu estava aqui, estou esperando para começar uma aula com um aluno novo e veio uma ideia na minha cabeça aqui que eu precisava compartilhar com vocês e é a situação bem simples que eu vejo que muitos alunos, muitas pessoas cometem este erro, que é quando elas não entendem alguma coisa, geralmente elas falam a palavra what. What significa o quê? Mas ou qual também. Para quem está começando agora, what pode significar o que ou qual. E geralmente quando as pessoas não entendem o que a outra pessoa fala, principalmente os brasileiros, eles têm uma tendência a falar what. E quando eu estava na Austrália, eu presenciei essa situação e foi até constrangedora, porque essa pessoa ela estava querendo ir para o centro da cidade e ela perguntou pro motorista do ônibus para onde que ia aquele ônibus. E o motorista de ônibus explicou para ela aonde que estava indo aquele ônibus. Só que a pessoa, esse possível passageiro, ele não entendeu o que o motorista falou. Então, ao invés de perguntar, utilizar a forma correta, ele utilizou a forma errada. Ele falou what. Se a gente fizer a tradução, lembra que eu sempre bato na tecla de não fazer tradução. Se a gente fizer a tradução, ele tá certo. What significa o quê? What significa qual. E quando ele não entendeu, fez que nem os brasileiros. O quê? Repete, por favor. Só que ele disse what. E o motorista ficou muito, mas muito constrangido. Não foi nem constrangido. Na verdade, eu acredito que ele ficou ofendido mesmo. E quando ele se ofendeu, o motorista foi grosso com essa pessoa, porque o what no inglês significa tipo, o quê? Repete, eu não entendi o que você está falando, fala de uma vez. É uma forma que se utiliza num sentido muito agressivo. E quando a gente está querendo, por exemplo, comprar briga, ou brigar com alguém, ou partir para briga, geralmente as pessoas no inglês falam o what. What? What? E então nunca utilize o what quando você não entende alguma coisa, porque se a pessoa falou, mesmo que você não entenda, nunca diga what, diga sorry. Sorry é a melhor palavra que você pode utilizar quando você não entende alguma pessoa. Sorry, desculpe. Sorry, desculpe. E a pessoa vai repetir para você, porque ela vai entender que quando ela fala para você e você diz desculpa, ela sabe que tem que repetir para você. Ou senão você poderia falar também could you repeat please? Could you repeat please? Could you repeat please? Significa você poderia repetir, por favor. Could you repeat please? Então, sempre que você não entender alguma palavra, seja numa viagem ou conversando com alguém, ou até quando você estiver conversando com algum familiar seu praticando inglês, que é o que eu incentivo bastante, trocar algumas frases, utilize o sorry ou o could you repeat quando você não entender. Não utilize o what, porque se você utilizar o what, você vai estar sendo bem desrespeitoso. Então, um abraço e utilize o sorry quando você não entende. Sorry? Tchau, tchau.